sabia que existem erros que você pode cometer a partir do momento em que você adquire um imóvel na planta? Então, se você adquiriu um imóvel, viu aquele decorado maravilhoso, fez o seu fluxo ali de pagamento, tá aguardando o momento de pegar as chaves ali na mão, esse vídeo é para você. Você tem que ficar atento, atenta aos 5 maiores erros cometidos por pessoas que adquirem um imóvel através da modalidade na planta. Então, se você é novo ou nova por aqui, antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva aqui no canal, já ativa o sininho da notificação, que eu vou te ajudar a ficar por dentro de todas as notícias do mercado imobiliário. Dito isso, futuro proprietário, futura proprietária, bora pro vídeo! Eu sou a Mayara Barbosa, se você ainda não me conhece, eu sou especialista em compra de imóveis e há 7 anos eu ajudo clientes a adquirirem seus imóveis de maneiras mais inteligentes. E muitos dos meus clientes, optam pela compra de imóveis na planta. Então, como que é essa modalidade? Como que funciona a aquisição de um imóvel na planta? Você adquire um imóvel em construção, Você vai lá, olha aquele decorado maravilhoso que a construtora proporciona, para você ver como ficará o imóvel. Afinal, você não tá ali vendo a sua unidade ainda, ela ainda será construída, ainda será edificada. Então você tem uma ideia, você escolhe a localização, onde o prédio vai estar localizado, escolhe qual unidade, a vista que aquela unidade vai ter, quantos dormitórios, qual é a localização, porém você não está vendo o imóvel de fato porque ele ainda será construído. Por isso que se chama na planta. Você vai ver o imóvel desenhado na planta, e vai aguardar que ele seja concluído, que ele seja construído pela incorporadora. Nesse período, você vai pagar as parcelas mensais, algumas intermediárias, aí vai depender muito do seu perfil com a construtora e qual negociação você fez com eles. Porém, existem detalhes e características no meio desse caminho entre você adquirir o seu imóvel e quitá-lo, Porque afinal você vai parcelar uma parte dele, você não vai parcelar tudo. Ou algumas pessoas podem até quitá-lo à vista ali durante o período de obras, mas na grande maioria se parcela 30% do valor em obras e deixa 70% do valor do imóvel a ser financiado, a ser quitado através de outra opção, que seja o consórcio, que seja quitação à vista ou financiamento bancário. Então, nesse período em que você adquire o imóvel e quita e aguarda a quitação, dos 70%, existem várias características, vários detalhes que você tem que se atentar. Então, você não quer passar por isso, vamos assistir esse vídeo até o final. O motivo número 4 e o motivo número 5 são os principais erros causados que levam o distrato. O distrato nada mais é do que a devolução do seu apartamento para a construtora, para a incorporadora. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que estar atento a todas as etapas. Então, não é só comprar o apartamento e ir pagando ali as parcelas e aguardar o dia que a construtora vai te ligar e falar: não é bem assim que acontece. Então, eu vou te ajudar a entender melhor essas etapas. Então, vamos começar. O erro número 1 que você pode cometer se você adquirir um imóvel na planta é confiar cegamente no prazo de entrega. Então, você tem ali com a construtora um contrato de compra e venda, Afinal, você está assumindo um compromisso que você vai quitar aquele determinado imóvel, porém ainda não se tem a escritura, porque a escritura só pode ficar pronta depois de concluída a obra, liberado a bits, matrícula individualizada. Então, ali no teu contrato de compra e venda, a construtora, ela coloca o período determinado da liberação da obra, O período estimado da liberação da obra. Vem ali determinado uma data. Geralmente, quando você compra um imóvel ali no lançamento, o período de obras mais comum, entre as construtoras, entre as incorporadoras, é de 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Então, você tem até 4 anos para você comprar ali no lançamento, pagar teu fluxo de obras, as suas parcelas ali mensais e, enfim, financiar
liberar o imóvel ali para quitação. Porém, durante esse período, né, a construtora coloca ali a data, mas vale lembrar que aquela data pode não ser exatamente aquela. Por que eu digo isso? Muitas pessoas, vamos supor, fazem um plano de que vai se mudar na data X, né? Ou você tá ali morando de aluguel, ou até mesmo você vai vender um apartamento para quitar o outro apartamento novo, e você se baseia naquela data do teu contrato de compra e venda. Porém, essa data, assim como no próprio contrato diz, eu sei que ler o contrato é super extenso, cansativo, existem ali termos, nomenclaturas que fogem do teu conhecimento muitas vezes, porém é muito legal você ficar atento, atenta a todos os detalhes do contrato, porque esses erros que a gente vai falar aqui, a maioria deles está discriminada no contrato. Mas ali na emoção de fechar o apartamento, na emoção ali com o corretor falando, não, é a melhor opção, vamos fechar, já tá com a champanhe pronta ali para comemorar a sua compra, você não se atenta a ler todas as cláusulas do contrato. E a data da entrega tá ali especificada, né? Data X da entrega. Porém, essa data, ela pode ser 180 dias antes e 180 dias depois. Isso quer dizer 6 meses de antecipação ou 6 meses de atraso. Então, se você faz planos para sair do aluguel, fez ali um contrato de locação, pensando que a data seria X, ou então você fez ali o plano de casar, de se casar para quando você sair da sua lua de mel, entrar no seu apartamento porque a data vai ser X. Todos esses planos feitos em volta daquela data podem sim mudar. Então você tem que estar atento, tem que estar atenta que esse prazo é variável. Então a consultora pode tanto antecipar a liberação em 6 meses. Então, ao invés da data X, elas podem liberar antes. Então, liberando antes, você tem ainda por direito quitar o restante do valor na data do contrato, porém, até você não quitar, você vai ainda ficar ali com a correção do INCC incidindo sobre o seu crédito e não vai poder usufruir do seu apartamento, porque afinal você não quitou ele ainda. Então, você só vai pegar definitivamente as chaves no momento em que você quitar. O mais comum acontecer é atrasar a obra depois da data limite. Então, se você tem aquela data ali específica, porém pode atrasar até 6 meses, o que acontece? Você já vai ter parado de pagar ali o teu fluxo de obras e vai ter que aguardar a construtora liberar a obra. Então, ela tem por direito, em contrato, atrasar ou antecipar, mais comumente atrasar, né? Então, nesse período, ainda se é corrigido o crédito pelo INCC. O que não pode acontecer é passar dos 180 dias, porque se passar dos 180 dias, aí quem estará quebrando o contrato é a construtora e você terá, sim, alguns direitos em cima dessa quebra de contrato, como juros, multa em cima do valor ali, em cima do tempo que a construtora atrasou para entregar o seu imóvel. Então, você tem que ficar ciente de que a data que está ali no teu contrato de compra e venda, ela é uma base, né? Ela pode tanto alterar para mais quanto para menos. Então, quando for fazer os planos para o imóvel novo, eu sei que é uma delícia você pensar, ainda mais se for para moradia, que aquele imóvel vai estar todo decorado do seu jeito, com a sua cara, que você vai para um apartamento novo, que você aguardou por tanto tempo. Mas faça os planos considerando esse período de antecipação ou de atraso. Então, o primeiro erro é não estar muito confiante ali na data da entrega, uma vez que ela oscila para mais ou para menos. O segundo erro cometido aí por proprietários e proprietárias de imóvel na planta é não reservar um valor para as benfeitorias. Então, o que é isso? A maioria dos imóveis na planta, eles são entregues inacabados, digamos. A construtora ela vai entregar para você o imóvel todo pronto, edificado, com esquadria, as paredes todas no lugar, pintado. Porém, algumas partes do seu apartamento podem não vir concluídas.
E a maioria das vezes é o quê? É a cerâmica, né? Para vocês optar ali ou por um porcelanato, ou por uma cerâmica, ou por um laminado. Então, o piso, né, do seu apartamento pode não vir concluído, pode vir no contrapiso, né? Geralmente as consultoras fazem as áreas frias, né, cozinha e banheiro com o piso e as demais áreas do apartamento sem o piso, só no contrapiso. Então você terá que ter em mente que esse valor dessa benfeitoria, que é colocar o piso ali no seu gosto, você tem que ter essa reserva. Assim como se você quiser colocar ali um vidro na sacada, um gesso, qualquer benfeitoria física no teu apartamento, você tem que ter ciência de que a consultora não vai entregar. Então, você tem que estar planejando a parte de vidraçaria, a parte de gesso, a parte do piso, se você quer instalar ar-condicionado. Tudo isso são benfeitorias que você terá que fazer antes de mudar ali para o apartamento, né? Caso deseje que elas estejam prontas, principalmente a parte do piso. E você tem que contar com esse orçamento, porque afinal, quando chegar lá a hora do imóvel ser liberado, você terá outros custos, né? Então, você se planejar, você contar ali com o valor da benfeitoria é muito importante. Porque você, às vezes é um valor ou uma característica que passa ali despercebido por você, porque você não tá pensando nisso, afinal você tá comprando um imóvel pronto, talvez você esteja ali com a imagem do decorado na cabeça, mas nem sempre ele vem exatamente conforme você gostaria que ele estivesse para você residir, para você investir, para você locar. Então, vale sim lembrar que existem algumas benfeitorias que terão que ser feitas no imóvel, mesmo ele sendo novinho, você terá que ainda investir ali um dinheiro para que ele fique mais habitável, né? Você vai colocar um piso, você vai colocar móveis planejados, caso seja do seu interesse, você vai colocar ali um gesso, uma vidraçaria, um ar-condicionado. Então, todos esses valores, todos esses custos, né, eles devem ser feito o cálculo no momento em que você comprar o seu imóvel, para que lá na frente você não tenha que aguardar mais tempo, além do período de obras, para ter que juntar esse valor e então comprar essa cerâmica, esse porcelanato, esse laminado, porque como que você vai colocar os teus móveis, os teus pertences dentro do imóvel para depois ter que mexer com obras? Você imagina a dor de cabeça, você ali com o mestre de obras, com todos os seus pertences dentro de um apartamento e ainda tendo que finalizar a obra. Você não quer passar por esse transtorno. Então você tem que sim estar preparado, preparada para esse recurso, para ter este recurso, para ter o valor das benfeitorias. Então já pensa em tudo que você quer que seu apartamento tenha, qual o tipo de piso, qual o tipo de gesso, se você quer ou não colocar um gesso ou uma iluminação rebaixada, se você vai querer ou não que tenha vidro na sacada, se você vai querer que tenha ar-condicionado, porque tudo isso vai ter um custo, obviamente, e esse custo ele deve ser planejado por você durante o período de obras. Então, fique atento a esse erro para que lá na frente você não tenha que vir a esperar por mais tempo para entrar, ou pior, ter que entrar no apartamento e participar junto com ali a casa nova ou as suas coisas dentro do apartamento por uma reforma. O erro número 3 que você pode vir a cometer, né, em relação ao imóvel na planta, é não reservar o valor para documentação. É um erro muito comum, eu vejo muito acontecer com pessoas que adquirem imóvel na planta, que é não pensar na documentação que você terá que fazer no momento em que você quitar o seu imóvel. Então, essa documentação, você fez ali o seu contrato de compra e venda, você está pagando ali para a construtora. Aquele contrato de compra e venda que você tem aí com você, ele vai se tornar em uma escritura. A partir do momento em que você quita o imóvel, né, você tem alguns valores que você terá que quitar relacionados à documentação. O primeiro valor é o ITBI, então você tem que estar ciente que você vai ter que quitar essa guia na prefeitura da sua cidade, e também o registro no cartório. Então você vai ter que registrar, né? Você vai ter que tirar ali a matrícula individualizada do nome da incorporadora, do nome da construtora e passar para o seu nome. Então tudo isso tem um custo, né? Em média, é claro que varia aí de
região por região, né, em que você estiver localizado aí no Brasil, mas só para você ter um norte, em média, o custo da documentação é de 5% do valor do imóvel. Então, sim, é um valor considerável e sim, é um valor que você tem que se planejar durante aí o período em que você estiver pagando a construtora, para que esse valor já esteja ali reservado para você quitar essa documentação. Porque afinal, se você não faz essa documentação, se você não registra, porque para registrar você tem que ter colhido a guia do TBI. Então, quando você chegar na parte do registro, você tem que ter esse registro, porque senão a consultora ela não vai liberar as suas chaves. Ela não permite que você comece a usufruir do imóvel sem que o registro esteja concluído. E isso, logicamente, depois que você quitar o saldo remanescente, que estará lá, vamos contar lá os 70% do valor. Então você tem que estar preparado com essa reserva, né? Além da reserva lá das benfeitorias que a gente falou no erro 2, você também tem que estar preparado para a reserva da documentação. Afinal, você quer que esteja tudo legalizado, tudo ali no seu nome. E uma coisa muito legal da gente falar aqui, de eu falar para vocês, é que a partir do momento que a construtora libera o teu apartamento, né, libera o teu imóvel, primeira lógica, ela vai dar indícios de que isso vai acontecer. Então você vai estar, porque lembra lá do primeiro erro, em relação a prazo? Mas Mayara, como então eu vou me localizar? Antes da construtora liberar de fato, né, fazer com que você entre ali com a quitação, liberar as chaves, fazer a escritura, ela vai te chamar para fazer a vistoria da unidade. Então eu chamo de termômetro, né? Você tem ali um termômetro de que o imóvel tá ficando pronto. É claro que você vai passar por ali, dar uma olhada, como que tá a obra, mas às vezes você olha por fora e parece que o prédio está 100% concluído, mas quando você entra, você vê que aquelas áreas comuns ainda não estão 100% concluídas, ou tem a parte toda da documentação que a construtora tem que fazer para essa parte de liberação das unidades. Então, o termômetro que você pode ter em relação à liberação é quando a consultora te chamar para fazer a vistoria. A vistoria é você olhar a unidade que você adquiriu e ver se está tudo de acordo com o que você comprou ali, o que está no seu contrato. Então, vale lembrar que é muito importante você verificar, fica aí como dica bônus, né? Tudo certinho, gente. Olha lá, fiação elétrica, aperta todos os interruptores, olha as tomadas que estão funcionando, olha a torneira, olha se o seu vaso sanitário não está com vazamento, vê se o chuveiro está funcionando. É seu imóvel, você tem o direito de vistoriar tudo, ver se o piso está de acordo, ver se as paredes estão de acordo. Tudo que você contratou, você tem direito que seja entregue da mesma forma. Então você sim, na vistoria, vai saber ali se você tem a unidade, né? Você vai dar o ok ou não dar um ok, porque se tiver alguma coisa fora do padrão que você contratou, você pode solicitar que seja arrumado, e a construtora ela tem que arrumar, desde que conste ali no seu contrato. Depois disso, você tem ali mais ou menos um mês e meio, né, para o pessoal ali, todos os seus vizinhos fazerem a vistoria da unidade também deles. Você vai agendar essa vistoria. E depois disso, enfim, liberado o HABITS, a matrícula individualizada. E é nesse momento que entra a documentação e é nesse momento que fica a outra dica, que é o quê? Você não tem, assim, 5 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses para fazer essa documentação. Não tem. Você tem um prazo que a construtora estabelece, né, para você quitar o imóvel. Então não fique achando que, vamos supor, foi liberado, eu vou esperar o melhor momento, quero fazer em outro momento, não quero dispor nem do valor da quitação, nem do valor da documentação, nem do valor das benfeitorias agora, vou aguardar. Não é bem assim. A construtora, ela determina um prazo após a liberação, e depois que esse prazo incide, que varia de consultora para consultora, tem consultora que é 30 dias, tem consultora que é 60 dias, tem consultora que é 90 dias. Depois que termina esse prazo, você vai ter multa e juros, e é sobre o valor do seu saldo devedor. Então, é IGPM mais 1% de multa na maioria dos casos. Então, é um valor muito considerável. Vamos supor que ali seu saldo devedor está em torno de 250 mil, vai ser aí em R$ 2.500, só 1%,
mais IGPM. Então fique atento ao prazo, à data da quitação, se planeje antes, planeje esse valor da documentação para que você possa pagar ali a tua guia do ITBI, pagar o teu registro em cartório e até mesmo uma segurança para você, porque uma vez todo isso feito, né, o seu contrato ali transformado em escritura, registrado no cartório, é uma segurança para você. Você legalizou ali 100% a compra daquele imóvel e aí é muito mais tranquilo. Então fique atento, fique atenta a este erro em relação à documentação, ao custo que essa documentação tem, para que você já reserve esse valor. Chegamos ao erro de número 4 e o erro de número 4 é o mais cometido por quem adquire um imóvel na planta. Eu tô rindo, mas é de nervoso. É de nervoso porque a situação às vezes fica muito complicada. Inclusive, já deixa aqui o seu curtir, o seu like, porque este erro pode te livrar de uma baita dor de cabeça. Se você não ficar atento ao erro de número 4, você pode perder, sim, perder o seu imóvel. Porque é um erro que tá ali discriminado em letras garrafais no seu contrato, mas muitas vezes no momento da compra, ou o corretor não fala, ou ele fala bem rapidinho ali para você não se atentar muito. Você às vezes não acompanha muito bem ali o portal da construtora, né, o seu portal do cliente. Então você só pode descobrir esse erro se você não ficar atento no momento da quitação. E se você só descobrir esse erro no momento da quitação e você não estiver preparado para corrigir esse erro a tempo, ele pode trazer muito prejuízo e muita dor de cabeça. Então vamos para o erro 4. O erro 4 é não acompanhar a correção do INCC. Então, o que é o INCC? É o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice, ele corrige o teu crédito durante o período em que você estiver ali em obras, durante o período em que você estiver pagando ali o seu apartamento e ele estiver em obras. Esse índice, ele é lançado ali pela Fundação Getúlio Vargas, é um índice mensal, variável, né? E ele incide ali sobre o valor tanto da tua parcela mensal, das suas intermediárias e do saldo devedor. Então você pode observar, você já é proprietário, proprietária aí de um imóvel na planta, que todo mês o teu boleto mensal vem com um valorzinho diferente. Aquele valorzinho diferente, o nome para ele é INCC. Então, o INCC, ele incide ali na tua parcela mensal, incide nas suas intermediárias, mas o erro tá em não acompanhar a correção no saldo devedor. Porque imagine, se você tem ali, vamos colocar o exemplo do ano passado, o acumulado do ano passado. O INCC no ano passado, ele teve um acumulado de aproximadamente 12%. 12% foi o valor reajustado do INCC. Então, se você tem um saldo devedor e esse saldo em um ano é corrigido em 12%, e você não está preparado para essa correção, porque o que isso quer, o que isso influencia no teu pagamento? Ok, aumentar ali R$ 50, R$ 80, R$ 100 o teu boleto mensal, pode não afetar tanto, apesar de você talvez não estar ciente de que esse valor iria aumentar. Mas agora imagine 12% incidindo sobre o teu saldo devedor. É claro que esses 12% foi assim algo atípico, devido a tudo que está acontecendo aí no país, no mundo, subiu muito o índice do INCC, porém em tempos anteriores, aí no ano retrasado, por exemplo, ele quase bateu 5%. Então, fique atento, fique atenta à correção do INCC. Porque, afinal, você vai ter essa correção durante 3 anos, 3 anos e meio. E isso pode fazer com que aquele saldo que ali no teu contrato de compra e venda fosse um valor, né? E é nesse valor que você está se planejando, que você está fazendo os seus planos, que você fez o seu consórcio, ou que você está se planejando ali para quitar aquele valor. E aquele valor se transforma em um valor muito maior. E é aí que muitas pessoas são pegas ali
de surpresa e fazem com que a unidade, o imóvel seja devolvido. Porque afinal, se você fez planos para pagar um valor e esse valor lá na frente tá 30, 35% a mais, isso pode sim impactar na quitação, no pagamento dali do seu saldo devedor. Então fique atento a isso, porque o INCC, ele sempre vai incidir no teu contrato. E sim, ele faz muita diferença na hora de você quitar o teu imóvel. Porque se você fez planos ali para ter uma parcela, supondo que você vai quitar à vista, né? Vamos dar os dois exemplos. Você vai quitar à vista. Você fez as suas reservas pensando naquele valor do teu contrato de compra e venda. E aí chega ali na data, você descobre que não, que tá 30% a mais. Ou então você fez os planejamentos para quitar no parcelado, ou aqui no consórcio, ou no financiamento, e você descobre que o valor que você tem a parcelar, a parcela não é compatível, sua entrada não é compatível, você não vai conseguir arcar com aquele compromisso de parcelar um crédito maior. E é aí que muita gente, por falta de opção, desiste do pagamento, devolve a unidade, perde boa parte do valor investido. Então fique atento à correção, acompanhe. É claro que você não precisa acompanhar ali mês a mês, ficar desesperado, ficar desesperada, mas acompanhe. Você tem acesso, a maioria das construtoras disponibilizam através do portal do cliente o fluxo de pagamento, e esse fluxo ele é corrigido mensalmente. Então se você olhar lá agora no mês de julho, né, onde a gente está gravando esse vídeo, você vai ver que está atualizado para essa data, no mês que vem já atualiza de novo, acompanhando ali o índice mensal liberado pela Fundação Getúlio Vargas. Então você tem sim como se ater a esse erro, não deixar que esse erro comprometa o teu sonho de entrar no imóvel, de estar ali no teu apartamento. Então, ou então, mesmo que não comprometa, que você não tenha que desistir. Ninguém quer, de uma hora para outra, ter que arrumar 30% a mais de valor, né? Então, você tá ali pagando o teu imóvel. Muita gente fala para mim assim, mas Maiara, então quer dizer que eu paguei 30% durante o período de obras e vou ter que pagar mais 30% do saldo devedor? Então, fazendo a conta aqui de padaria, não paguei nada. Muitas vezes pode acontecer ou dar essa impressão de que você não pagou nada, mas o que faz essa impressão acontecer é a correção do INCC, é a valorização ali que teu imóvel teve durante o período de construção, e você vai ter que pagar por isso no momento em que for quitar o saldo remanescente, o saldo devedor. Então fique atento, acompanhe pelo portal. Se você não tem acesso ao portal, sua construtora, sua incorporadora não tem portal do cliente, não tem ali acesso ao extrato financeiro do teu pagamento, ligue, pergunte pro seu corretor. Se ele sumiu, pergunta lá na construtora, pergunta para alguém responsável pelo teu contrato qual é o índice, acompanha, verifica, principalmente mais próximo da data, para você ter ali um planejamento. Eu, para os meus clientes que adquirem imóvel na planta, eu faço uma conta, né, antecipada, para a gente já estar ali ciente do quanto vai ficar a correção. Você pode ter ali esse cálculo planejado. É claro que é um cálculo aproximado, porque pode haver variações, porque afinal o INCC de 5% no ano anterior passou para 12% no ano passado. Então são coisas variáveis, mas você consegue pelo menos estar mais tranquilo, mais ciente, mais consciente do valor que você vai ter que pagar já com a correção. E acompanhar pelo portal da construtora é batata, você vai acompanhar ali a construção mês a mês, a correção mês a mês. Além de ter todos os dados ali da própria construção, você vai ter os dados do índice. Então fique atento, se atente, não deixe passar despercebido. Por ser uma coisa nova, se é o seu primeiro imóvel na planta, porque você às vezes nunca ouviu falar que existe esse tal do INCC, para que serve, de onde veio, onde vive esse INCC. Então esteja atento, porque é um fator importantíssimo que fará com que você tenha um acréscimo no valor a ser pago para a construtora. Já peguei muitos clientes que
vieram desesperados por não saberem desse fator, porque afinal você faz os seus planos, você faz os seus cálculos, você tá ali aguardando a liberação, pensando que será um valor e no final é outro valor diferente. Então, nas parcelas mensais, você já está acompanhando essa correção. No saldo devedor a ser financiado, ele impacta mais, afinal é um valor maior, então o índice faz com que esse valor fique ainda maior. Nas intermediárias também. Então fique atento, fique atenta, acompanhe e fique de olho no INCC. O erro número 5 de quem adquire aí imóvel na planta, o mais comum e esse erro de mãozinha dada ali com o INCC é o segundo maior vilão da compra de imóvel na planta, que atormenta aí os proprietários e proprietárias de imóvel na planta. O que é esse erro? É você ter certeza de que você terá um financiamento aprovado na data em que for necessário quitar o imóvel. Então, meus amigos, minhas amigas, muito bem. Aqui entra um detalhe muito importante. Você adquiriu o teu imóvel, né, na planta, ali no lançamento ou depois do lançamento, e vai chegar um momento que você terá que quitar o saldo remanescente, afinal você parcelou ali um valor, né, 30% do valor, geralmente ali em fluxo de obras, um pouco mais, um pouco menos, vai depender da sua negociação com a construtora, o que você quis dispor de recurso inicial, mas em regra geral, 70% do valor terá que ser quitado pós liberação da obra. É aí que entra o quinto erro de você achar que é certeza que teu financiamento está aprovado. Porque afinal, você fez essa programação quando você comprou o teu imóvel. Então, se você comprou e está chegando aí a data da quitação e você tem, mas quando eu comprei eu fiz a simulação ali na internet, ou então eu falei com o meu gerente, com a minha gerente, ela falou que tá ok, dava para liberar. Não se iluda com essas afirmações. Afinal, o que pode acontecer durante o processo? Você adquiriu o seu apartamento, seu imóvel há 3 anos atrás. O que aconteceu dos 3 anos para cá? Muita coisa! Muita coisa aconteceu. A taxa de juros mudou, a sua renda pode ter mudado, o seu comportamento financeiro pode ter mudado. Então, tudo isso impacta na hora da liberação do financiamento bancário. Então, se você optou pelo financiamento bancário, esteja ciente de que ele terá que ser feito, terá que ser calculado, terá que ser aprovado na data em que o imóvel for liberado. Então, não crie falsas ilusões de que você tem um financiamento aprovado, ou muitas vezes acontece muito, eu vejo muitos casos assim, da pessoa nem sequer procurar, não ter nem ideia de um financiamento, não faz ideia do quanto a parcela custa, do quanto é parcelar aquele valor, do quanto quantos anos de pagamento, qual que é a taxa de juros que incide, né? Às vezes tem ali uma falsa ilusão de que um financiamento imobiliário, bancário, é fácil para ser aprovado. Mas não é muito complicado, é muito burocrático, é feito várias análises em cima da sua renda, em cima da taxa de juros ali do mês, do valor a ser parcelado, porque lembra que a gente falou do erro número 4 do INCC? Então, se você fez planos para quitar um valor e esse valor mudou por conta da correção, já é outro dificultador ali para aprovação do financiamento bancário. Então, não caia na ilusão, no achismo, na certeza de que você tem um financiamento bancário. Se for essa opção, se você optou por pagar parcelado através do banco, tenha certeza disso, tenha certeza, conversa com seu gerente, verifica ali, faça a simulação anterior, já deixe meio que pré-aprovado ali mais próximo da data. Não caia no erro de achar que você tem o financiamento sem antes fazer a simulação. A não ser que você tenha ali, quando você abre a sua conta, né? Muitos clientes têm ali na conta um financiamento imobiliário pré-aprovado, num valor que cubra ali o seu saldo devedor com a correção do INCC, que cubra os custos ali da documentação que você tem da documentação, das benfeitorias. Então, todos esses valores englobados, né, você tem que ter ali na data da liberação do imóvel.
Então, se você não tem em conta um financiamento pré-aprovado imobiliário, que é na grande maioria dos casos, fique atento a esta modalidade. Se você optou por deixar para fazer o parcelado aí de 30 anos, 35 anos através do banco, verifique antes com a sua agência, com o seu gerente, né? A própria construtora às vezes indica um banco para ser financiada a obra. Então, às vezes você tá ali cotando com o seu banco, né? A construtora ela vai indicar um banco parceiro dela muitas vezes para financiar para você, vai oferecer também muitas das vezes uma assessoria terceirizada. Essa assessoria ela é própria para procurar financiamento bancário para você. Então, tudo isso você vai ter ali na reta final, na reta muito próximo da entrega. E se você foi muito confiante ali de que sim, é muito fácil o financiamento bancário, pode não ser o seu caso, você pode estar aí ciente de como é difícil ter um financiamento bancário, como é burocrático, como os juros é alta, a parcela às vezes fica alta, mas se você está completamente perdido, você não faz ideia de como funciona o financiamento e você não optou pela nossa opção do consórcio, né, do pontual, esteja ciente que você pode vir a ter surpresas lá na frente. E o que acontece muitas vezes? Você passou ali pelo banco da obra, não foi aprovado. Passou pelo seu banco correntista, né, não foi aprovado. Passou por diversos bancos, procurou todos os bancos que tem no mercado, não foi aprovado. E aí a gente volta a acontecer novamente ali o que eu falei no erro anterior, que é ter que devolver a unidade. Então, se você procurou financiamento, vem para mim, eu não consigo atender, porque pro meu projeto você tem que ter ali um planejamento, uma programação, você não tem mais nenhuma opção através de financiamento bancário, você não tem nenhum financiamento bancário aprovado, não tem o recurso à vista, o que vai sobrar no final é a devolução da unidade, é o distrato, é perder boa parte do valor que você investiu. Então, esteja ciente de que de duas uma, ou você se planeja através de outras modalidades mais baratas, com antecipação, pode me procurar para isso, ou você esteja ciente de que você sim tem o seu financiamento aprovado. Não deixe para procurar na última hora, nos 45 do segundo tempo, porque não vai dar certo. Porque por mais que você tenha ali assessoria da construtora, essa terceirizada para te ajudar, ou você tenha ali um bom relacionamento com o seu banco, isso não quer dizer que você terá um financiamento aprovado. Porque as etapas de um financiamento, da aprovação de um financiamento são muitas e muitas vezes ali pode vir a acontecer algum empecilho, alguma dificuldade, algum dificultador que impeça de você ter o seu crédito liberado. Então, fique atento, simule o financiamento com a correção do INCC, porque faz diferença, sim, você colocar ali o valor real, não o valor que está ali no seu contrato de compra e venda, e esteja muito ciente, muito atento a essas condições. Não deixe para a última hora, não queira esperar o imóvel ficar pronto para então começar a planejar a quitação do saldo remanescente. Esteja prevenido, esteja prevenida, faça os seus cálculos, suas simulações, suas aprovações, feche seus projetos antes mesmo do imóvel ficar pronto. Porque afinal isso vai trazer tranquilidade, vai te trazer paz de espírito. Quando o teu imóvel sair, a consultora vai te ligar, vai falar, olha, tá pronto o imóvel tão sonhado, o imóvel que você esperou, e você já assistiu esse vídeo, você viu todos os erros que você poderia ter cometido, mas não cometeu, porque você ficou atento a todos os detalhes, as características que acompanham a modalidade do imóvel na planta. E agora é só curtir o apartamento novo, morar naquele apartamento, investir, ganhar dinheiro com aquele apartamento, depende aí da modalidade que você escolheu. Mas você terá muito mais tranquilidade no momento tão sonhado, porque pensa bem, você sonhou com aquilo desde a data em que você passou ali pelo lançamento, olhou, falou, não, eu acho que vai ser aqui, e esperou 3 anos e meio para concretizar esse sonho, e na hora de concretizar, vem os pesadelos. Você não quer passar por isso, você não quer. Então, já salva esse vídeo, compartilha com quem você sabe que também comprou imóvel na planta. Geralmente tem até ali um grupo no WhatsApp, né, que
fazem através ali dos proprietários, já manda lá no grupo para todo mundo ter ciência, porque sim, o índice de distrato de devolução é muito alto. No ano passado, chegou a quase 40% de devolução. Isso é um índice altíssimo. Então, esteja preparado, esteja preparada, se programe. Você fez a escolha do imóvel na planta ou está pensando em fazer, se programe. Evite esses erros a todo custo, porque uma vez que você tem clareza dos erros, né? Você viu aqui, não é difícil você evitar que eles aconteçam, desde que você tenha ciência. Você vai ter aí 3 anos e meio pela frente, né? Para se planejar, para se programar. Opte por não errar, opte por ter clareza dos erros e não cometer, não vir a perder a sua unidade ou ficar ali angustiado na hora da liberação, porque tem que investir valores que você não estava ciente. Então, fica essas dicas, fica essa minha ajuda para você que adquiriu um imóvel na planta. Já compartilha com todo mundo que você sabe que também adquiriu ou está pensando em adquirir. E eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer poder compartilhar isso com você. Espero ter ajudado e até a próxima.